Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Seja como Jesus. E o versículo base é Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bom, Jesus é nosso maior e insuperável exemplo. Em mais de um vídeo aqui no canal eu já falei que ele é o exemplo supremo. Não tem como a gente não se inspirar no exemplo de Cristo. Tudo em sua vida como homem foi a expressão exata de quem Deus é. Jesus, sendo o Filho de Deus, nos mostrou como é ser um filho de Deus, como que anda um filho de Deus, como que age um filho de Deus, pelo que se importa um filho de Deus. Em Colossenses 1,15, Paulo escreveu que Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu acho muito interessante como que Paulo formula aqui essa frase, a imagem de algo invisível. Cristo é tudo o que você pode imaginar sobre Deus, tudo aquilo que você pode ver sobre Deus, tudo aquilo que você pode perceber sobre Deus estava em Cristo, está em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. É claro que nós, fisicamente, muitas vezes precisamos enxergar uma imagem nítida, com cores, com formas, e a gente não sabe exatamente como que era fisicamente Jesus Cristo. Mas isso é apenas um detalhe, porque a vida de Cristo, todo o ensinamento de Cristo mostra aquilo que a gente não conseguia talvez enxergar, o que talvez muita gente ainda não consiga enxergar, a imagem do Deus invisível. Portanto, se você quer ver Deus, olhe para Cristo. O próprio Senhor disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, Ele é a imagem do Deus invisível. Um pouquinho mais para frente, em Colossenses 1 também, no versículo 19, Paulo disse que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Portanto, todo o caráter de Deus, todo o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus se encontra em Cristo. Como eu falei, tudo aquilo que importa para Deus, tudo aquilo que faz parte da sabedoria de Deus, tudo aquilo que vem de Deus está em Cristo Jesus. Ele é a plenitude de Deus. Todo o ser de Deus está em Cristo. E João foi ainda mais ousado em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, que ele diz que Jesus, Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele usou exatamente essas palavras. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo não foi um homem inspirado, não foi um profeta. Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele viveu como qualquer um de nós. Andou nessa terra, sofreu as queimaduras do sol, o molhar da chuva. Ele pisou em areia, pisou em barro, ele dormia, ele comia, ele viveu entre nós. E junto a tudo isso, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, tudo que ele fez, tudo o que ele nos ensinou, tudo que ele falou, tudo
o que importou para ele também deve importar para nós. Também deve ser a nossa forma de falar, também deve ser a nossa forma de viver. E como ele também é a vida eterna, logo a sua vida foi exatamente um viver divino e um viver em perspectiva da eternidade. Jesus não fez tudo o que fez, não falou tudo o que falou, não ensinou tudo o que ensinou, simplesmente visando um estilo de vida terreno. Mas ele tinha em vista a eternidade. Portanto, podemos olhar para Cristo, homem, em cada momento de sua vida e aprender com ele. Afinal, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, como lemos em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso modelo. Ao olharmos para Cristo, ao olharmos para os seus ensinamentos, no Sermão da Montanha, suas orações no Getsêmani, seu caminhar, seu interagir com as pessoas, nos serve de exemplo, nos serve de inspiração. Ele é a pessoa com quem você deve se inspirar. Não tem outra pessoa com quem você deve se inspirar a não ser o próprio Cristo. É claro que nós também devemos olhar para algumas pessoas ao nosso redor que, sim, são exemplo, que são pessoas que lutaram e venceram, pessoas que exercem a santidade, que exercem a piedade, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas com habilidades que são inspiradas por Deus. Sobretudo, se você pegar todas as pessoas que você consegue admirar, tirar toda a parte negativa e ficar só com a parte positiva, ainda assim não chega aos pés de Cristo. E tudo que você acha de bom em alguém, certamente você acha de bom em Cristo. Se você olha para alguém que é humilde e você admira a humildade daquela pessoa, Jesus foi humilde e a pessoa mais humilde de todas. Se você vê alguém que é sábio, que tem muita inteligência, que tem muito conhecimento, Jesus foi o mais sábio de todos os sábios. Ele tinha todo o conhecimento e ele tinha um conhecimento perfeito, não apenas por partes, mas um conhecimento perfeito. Se você vê alguém que é generoso, que é amável, que é bondoso, Jesus foi excelente em tudo isso. Foi mais do que excelente, foi perfeito. Ele não tinha falhas, como eu acabei de ler. Foi tentado, mas sem pecado. Nos voltemos aos evangelhos, a toda a escritura de Deus e aprendamos com Jesus, seu exemplo supremo. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por, no seu plano eterno, ter decidido que o Filho se faria semelhante a nós e viveria as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, as mesmas lutas, mas triunfaria, venceria, nunca pecaria e se entregaria por nós. Ele é o maior exemplo que podemos ter. Eu quero me inspirar em Jesus. Eu quero ser como Jesus. E é o meu alvo, afinal eu gosto e tenho prazer de falar às pessoas que sou cristão. Se eu sou cristão, se eu estou carregando esse título tão importante, então que eu seja como Cristo e honre o privilégio de poder me intitular seguidor de Jesus, me intitular filho de Deus, que eu seja como um filho de Deus, que eu haja como um filho de Deus, que eu fale como um filho de Deus, que eu pense como um filho de Deus, que eu deseje como um filho de Deus, que eu viva como um filho de Deus, porque o Filho de Deus veio até nós e nos deu exemplo para que o sigamos. Essa é a minha oração, Pai. Eu peço, me ajuda a ser como Jesus,
esteja trabalhando em minha vida. E eu creio, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que fôssemos feitos à imagem do seu Filho. Então, esteja trabalhando em todas as circunstâncias, Pai, em tudo que acontece em minha volta, em minha vida, em meu coração, em minha mente, em meu corpo, para que eu seja mais e mais semelhante a Jesus. Assim eu oro em nome dele. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.